Olá, bem-vindo, bem-vinda, minha querida, ao canal Curando Almas. Esse vídeo, ele é mais um vídeo da série de Mãe para Mães. Nós temos vários assuntos nessa série para te edificar, para te instruir na criação dos seus filhos, sempre colocando em honra os ensinamentos da palavra de Deus e a confiança que nós devemos e precisamos ter no nosso Criador, no nosso Deus, no Autor da vida, com a sua palavra. Nesse vídeo, eu quero trazer para você uma palavra poderosa que está em Efésios 6, versículo 4, que é uma palavra que vai nos instruir, porque nós precisamos ser instruídos na palavra de Deus. E está escrito assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor Deus. Depois você medita nessa palavra. Não provoqueis a ira aos seus filhos. Mães, e para você que é pai, não provoqueis a ira. A palavra de Deus, ela está recheada de mandamentos, de doutrinamento, de ensinamentos, para nos conduzir a uma vida de justiça, uma vida pautada na verdade, que uma vez nós praticando esses ensinamentos, vai gerar para nós alegria e vai guardar o nosso futuro. Então, nesse vídeo, eu quero falar para você que há um caminho de honra, um caminho de paz e, sobretudo, uma honra destinada a mães, a pais que assumem o ensinamento das suas famílias, dos seus filhos. Essa palavra que diz, não provoqueis a ira, ela é uma palavra que nós poderíamos falar de inúmeros atos que mães e pais fazem que provocam a ira dos filhos. Por exemplo, deixar de disciplinar os filhos e deixá-los entregue à sua própria vontade, na desordem do seu coração e da sua mente, é algo que traz uma ira nos filhos e até o ódio. Até o ódio. Eu já presenciei, quero compartilhar com você, eu já presenciei filhos que no momento ali que a gente tinha para compartilhar bênçãos, uma conversa tranquila com a mãe, com a família presente, quando eles tinham a oportunidade, eles apontavam para a mãe e falavam: você não me ensinou isso, você não me ensina isso, o que você está cobrando? Isso eu não ouvi falar, não. Isso eu vi e ouvi. Você está me entendendo? Então, o que é essa ira? O que é essa revolta? A falta, o vazio de não ter tido alguém para amar. O que é amar? Cuidar, proteger, suprir. Quando nós falamos de suprimento, o ser humano materialista, que não busca Deus, que não tem Deus em honra, ele pensa logo em coisas materiais. Suprir é comer, suprir é calçar, suprir é pagar a escola, suprir é vestir. E a Bíblia não trata disso. Suprir é você capacitar, por meio do seu conhecimento, da sua experiência, o seu filho para enfrentar os dilemas da vida que virão no decorrer da caminhada do seu filho, e você ter a segurança que aquilo que você ensinou será um suporte para toda a vida. E que uma vez que ele coloque em prática, todas as vezes que ele colocar em prática o seu ensinamento, ele terá como resultado a paz e a alegria, porque ele vai entender que funciona. Quando nós temos essa clareza de suprir, de instruir, de trazer esse suprimento de conhecimento, de instrução, porque isso é educar. Educar é ensinar, é preparar para a vida. Não é você transferir a sua responsabilidade para o colégio, para a escola, fazer um doutrinamento, muitas vezes, que está destruindo o seu filho completamente.
E que você, quando for perceber, você não consegue mais trazer um caráter digno para o seu filho, para a sua filha. Então esse versículo ele diz, não provoqueis a ira. Então o fato de eu negar a instrução para os meus filhos, negar conhecimento, negar correção, negar disciplina, colocar limite naquilo que é reprovável, eu dizer não naquilo que é reprovável, eu condenar aquilo que é reprovável com clareza diante do meu filho, para que ele entenda que não é não e sim é sim. Então isso desperta ira no ser humano. Todas as vezes que nós não temos o conhecimento de algo, nós nos tornamos frágeis. E com os nossos filhos não é diferente. Quando você envereda pelo caminho da busca do dinheiro, como se o dinheiro fosse seu Deus, e como se o seu filho fosse apenas carne, fosse apenas pele, e não fosse intelecto, não fosse alma, então você mata o homem interior, o ser interior, que é o seu filho, para suprir a carne, que é apenas o revestimento da vida do seu filho. A palavra de Deus vai dizer para os pais, não provoqueis a ira. Então, aqui a palavra de Deus nos dá um caminho para a instrução do nosso lar, dos nossos filhos, da nossa posteridade, da nossa descendência. E há um caminho de honra. O caminho do ensino, como está escrito, do amor, que é o caminho que você não vai tratar levianamente, que você não vai criticar, você vai ensinar, você vai instruir, você não vai plantar o medo nos seus filhos, você vai semear a coragem todos os dias, ensinando que essa terra é o seu habitat e que aqui ele não tem que temer nada, ele tem que confiar no autor da vida e lutar todos os dias para ter um futuro de bênção. Lutar pelo caminho certo, porque há aqueles que lutam pelo caminho errado. E nós entendemos que quando a palavra de Deus diz, não provoqueis a ira, a palavra de Deus está falando de disciplina, de instrução, de correção, porque a palavra de Deus diz em Provérbios que quem ama, corrige, instrui e disciplina. Então não poderia ser diferente aqui, esse não provoqueis a ira, eu não ser omissa, que eu não seja covarde, que eu não negue o meu trabalho, aquilo que Deus me incumbiu na minha responsabilidade de mãe, que eu não use esse nome apenas como um rótulo, mas que eu assuma a minha responsabilidade para que eu venha colher os frutos desse trabalho no dia do amanhã. Um outro ensinamento que nós vivemos uma vida sem exercitar esse ensinamento é ensinar os filhos a amar. O amor a Deus, ele é ensinado dentro da família e essa palavra, ela está escrito lá em Deuteronômio, quando o Senhor diz que nós precisamos ensinar o temor do Senhor. Nós ensinamos o temor, a temer a Deus, nós ensinamos a palavra de Deus. E quando nós ensinamos essa instrução do temor a Deus, nós estamos ensinando o respeito a Deus, como se comportar diante desse Deus invisível, tão maravilhoso, que cuida de nós, para que dentro desse ensinamento, os nossos filhos, aqueles que estão sendo ensinados, eles possam, eles mesmos, desfrutar do poder de Deus. Porque sem essa reverência não haverá manifestação de poder. Então, nós vemos aqui que em Efésios, o Senhor fala assim, olha, criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Então, quando nós vamos criar na doutrina, o que é a doutrina? É o conjunto da palavra de Deus que traz o ensinamento, é a doutrina. É esse doutrinamento que nós precisamos para formular uma mente de reverência, uma mente de temor, um caráter resistente, que suporta pressão, que não teme nada. Então, quando nós ensinamos a amar a Deus, amar ao próximo, no amar ao próximo, nós precisamos ensinar a amar a nossa pátria. Nós temos vivido nos nossos dias um caos de confusão
Porque famílias entregaram os seus filhos ao conformismo, entregaram os seus filhos terceirizando a educação, e depois que é formado esse homem interior na personalidade, obviamente que é muito mais difícil você apagar aquele ensinamento errado para você introduzir o ensinamento correto. Então aqui, quando a palavra de Deus manda ensine no caminho do Senhor, ensine a doutrina do Senhor, o que vai acontecer? O que nós vamos ensinar? O conteúdo da palavra de Deus, que a palavra de Deus é o amor. E o amor não é paixão e nem idolatria, não é aquele sentimento maligno que trata o ser humano como um brinquedo. O amor, a Bíblia diz que ele é um sentimento, um posicionamento da consciência inabalável, que não retrocede. É um posicionamento de zelo, de cumplicidade para o bem, de não se poupar na hora da instrução. E quando nós temos esse cuidado, quando nós temos essa parceria com Deus, nós conseguimos, no ensinar a amar o próximo, nós conseguimos também ensinar a amar a nossa nação. Nós vivemos muito tempo sem esse valor. Jovens vazios, totalmente entregues a terceiros, a estranhos, a pessoas que não são nada dos jovens, ensinando eles a como se portar. Muitos viraram vândalo, viraram marginais, porque eles não receberam o ensinamento de amar. O ensinamento de amar é o quê? O ensinamento de zelar. E quando nós temos esse princípio de instruir, como está escrito na palavra de Deus, ensine a tempo e fora de tempo. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Para quem é que você acha que nós podemos ser fiéis nessa palavra? Trazendo para nós essa verdade. Como que eu vou viver essa palavra que me manda falar no tempo e também fora do tempo? Somente no seio da família. Somente diante daqueles que você tem acesso. Porque aos estranhos é impossível viver esse versículo. Por isso, eu quero te encorajar a ter tempo para as Escrituras. Eu quero te encorajar, você que é líder na sua família. A sua primeira liderança é você na vida pessoal e depois a sua família. Se você não tem família, é um amigo, é quem anda com você. Saiba que você é responsável pela pessoa que está perto, que ela se chama o seu próximo. É o mandamento do Senhor Jesus. O Senhor nos ensinou a cuidar de nós e do próximo. Quem não cuida é exatamente porque não tem nada, está vazio. Então eu quero encorajar você, entre para dentro das Escrituras e comece uma nova vida na sua família. Traga valores de Deus para dentro da sua casa. Vamos começar a viver aquilo que nós não vivemos, que nós não tínhamos compromisso. Vamos trazer Deus para dentro de casa. Isso trará honra para a sua vida, que ensinou, vai te trazer alegria quando você souber que alguém que você ensinou passou por vários lugares e não deu prejuízo a ninguém, e não se entregou à mentira, e não se dobrou diante dos maus conselhos. Você vai ver que o seu trabalho foi testado e foi aprovado por Deus. E você, nessa caminhada, você tem Deus como parceiro absoluto que não retrocede, que vai sempre estar te fortalecendo nesse caminho, te conduzindo nesse caminho, te dando mais instruções dentro das Escrituras neste caminho. Esse é o plano perfeito de Deus para aqueles que querem verdadeiramente viver a justiça aqui nessa terra. Porque tudo que o Senhor deseja de nós é que nós vivamos a justiça dele aqui na terra. Porque quando você ensina a justiça, há uma promessa para você, que você vai resplandecer como astro neste mundo, porque você ensinou o caminho que se deve seguir. Pense nisso, que Deus te abençoe, que você despreze as coisas malignas que foram inseridas na sua vida,
que você peça perdão para Deus, retorne ao caminho reto, reconcilie com o seu Deus. Se esta palavra te edificou, se inscreva nesse canal Curando Almas, seja membro desse canal com qualquer valor. Nós estamos orando por aqueles que são inscritos no canal Curando Almas. Que você possa compartilhar, que você possa dar o seu like, porque tudo isso vai somar e nos fazer parceiros dessa obra, que é a obra de Deus. Que Deus te abençoe e que você conduza bem a sua vida, a sua casa, nos padrões da palavra de Deus. Que Deus te abençoe.